E para as pessoas que colocam Gabigol e contratações acima do Cruzeiro, não fiquem bravos com o Vini. O Cruzeiro enfrentou o Bragantino de Fernando Seabra e foi derrotado. E muitas coisas vêm sendo reveladas com o tempo, e é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, além do comentário sobre a derrota do Cruzeiro. Algumas coisas vão se revelando com o tempo. Primeira que eu queria trazer aqui é que Fernando Seabra é um bom treinador. O Bragantino teve uma proposta de jogo, explorar e forçar um erro do Cruzeiro. E foi o que aconteceu. O Cássio, em uma saída de bola muito ruim, pressionado, acabou chutando a grama, a bola saiu baixa e o time do Bragantino recuperou essa bola e fez o gol. Foi basicamente o principal erro do Cruzeiro no jogo, o que ocasionou no gol do Bragantino e aí na derrota do Cruzeiro. Mas o primeiro ponto para mim é esse: o tempo ele consegue mostrar e ele consegue deixar claro várias coisas. Primeiro, que Fernando Seabra é um grande treinador. Outra coisa envolvendo um pouco essa questão do Fernando Seabra é que quando ele colocava o Lucas Silva no time, e naquele momento o Lucas Silva não estava bem, ele não estava conseguindo jogar bem. Claro que ele tinha alguns companheiros também que ficava difícil, como o Ramiro, mas tudo bem. Mas o Fernando Seabra ele enxergava que o Lucas Silva ele poderia ser um cara que iria ajudar o time e que poderia ser uma peça importante. Por isso ele encaixava. E entre Lucas Silva e o Wallace, o tempo mostra que realmente o Lucas Silva sai na frente. E naquele momento, o Wallace realmente, naquele momento e até hoje, ele não é titular porque ele não tem condições de ser titular do Cruzeiro. Infelizmente, porque é um jogador que eu, por exemplo, tinha muita expectativa antes de vê-lo jogar aqui no Cruzeiro, mas essa expectativa só vai caindo, principalmente porque o Wallace entrou no jogo e para mim ele não acrescentou em nada. Eu não vou dizer que, nossa, ele comprometeu, mas ele não conseguiu fazer aquilo que o Lucas Silva faz muito bem, que é aquela transição ali da defesa para o ataque, o toque de bola, apoiar um pouco na frente também, ajudar o Matheus Pereira, ditar o ritmo de jogo. Infelizmente, aí é um outro ponto sobre o jogo que eu queria trazer. O Cruzeiro precisou do banco. Eu senti um desgaste de alguns jogadores no segundo tempo. E o Cruzeiro precisou do banco de reservas. O Leonardo Jardim acionou esse banco de reservas. E a resposta, pelo menos na minha visão, não sei na de vocês, até quero que vocês comentem aqui, na minha visão foi a pior resposta possível. O Gabigol foi muito improdutivo. Me desculpe quem coloca o Gabigol acima do Cruzeiro. Eu peço desculpa para você, mas eu não faço isso, nunca vou fazer. Gosto muito do Gabigol e torço muito por ele. Isso eu faço e vou fazer enquanto ele estiver vestindo a camisa do Cruzeiro. Como eu torci ontem. Mas a resposta que ele me deu, a resposta que ele deu para o time, a resposta que ele deu para o Leonardo Jardim é que hoje ele é banco do Cruzeiro merecido. Porque ele não consegue produzir para o time. O time tem que produzir para ele. E ele não tá com essa panca toda. O Gabigol, ele é, na minha visão, um bom centroavante, um bom finalizador. Geralmente quando a bola chega, ele consegue fazer. Mas ele não é esse cara para você jogar para ele. E o Cruzeiro precisaria montar um time para jogar pro Gabigol, para que ele conseguisse se destacar e fazer os seus gols. Hoje, o Cruzeiro tem um perfil e uma forma de jogar que todo mundo corre para todo mundo, que todo mundo se doa e se entrega. O Gabigol ele não tem esse perfil. Ele espera com que os outros façam para ele.
E eu nem estou falando que é uma coisa pessoal, particular, é uma característica de jogo dele. E se você for olhar no histórico, sempre foi assim. Ele sempre foi um jogador que precisou que os outros jogadores construíssem a jogada para que ele finalizasse em gol. Ele não é um cara de voltar na marcação, não é um cara de fazer a marcação pressão. Ele não consegue fazer essa marcação pressão até então. Até então ele não tem conseguido. Se ele quiser fazer isso, como um jogador profissional, provavelmente ele tem condições. Vai ter que perder ali uns 5 quilos para aumentar a intensidade, para ficar mais rápido e conseguir fazer um pouco do que o Caio Jorge faz. Porque o Gabigol é jovem, tem 28 anos. Então, se ele quiser, se ele tiver essa vontade de ser um titular do Cruzeiro, ele vai ter que mudar a dieta, ficar mais sequinho, para ele correr mais e ele conseguir fazer um pouco do que o Caio Jorge faz, que o Caio Jorge faz muita falta quando ele não tá naquele 100% dele, e ontem ele não tava. Com poucos minutos de jogo eu já senti um Caio Jorge mais cansado, e isso é normal, porque no jogo contra o São Paulo correu demais, no jogo contra o Bahia correu demais, e é aí que eu falo, nós precisamos do Gabigol. O Dineno tá voltando agora, entrou ali porque o Leonardo Jardim colocou o Gabigol e viu que não deu resultado. Ele tentou colocar o Dineno porque o Cruzeiro precisava do gol, e o Dineno ainda não é o Dineno também, mas pelo menos ganhou minutagem. Muita gente reclamou do Jardim colocar o Dineno, eu achei ótimo, porque ele viu que ele colocou o Gabigol e as coisas não aconteceu. Aí ele coloca o Dineno, já dá um tempinho para ele ir pegando o ritmo de jogo pro próximo jogo. Talvez ao invés de colocar um Gabi, ele possa colocar um Dineno, porque o Cruzeiro precisa pontuar, precisamos do resultado. Precisamos muito do resultado. Jonathan Jesus para mim foi uma decepção na lateral. Ele começou até bem ali, fazendo algumas jogadas. Falei, nó, o Jonathan parece que vai bem. Não achei uma escalação errada do Jonathan Jesus, porque ele é o único defensor de qualidade que a gente tinha. Então eu entendi o que o Leonardo Jardim tentou fazer. Eu também faria isso, colocaria ele na direita para ver se o Cruzeiro ganha poder de marcação e libera o pessoal para poder atacar, mas não deu certo porque o Jonathan não foi bem, ele não conseguiu se adaptar na posição. Tá tudo certo, beleza? Tá tudo certo, tentou já, pra mim, minha opinião, tá tudo certo. Ele tentou o Jonathan, deu errado, não tem problema com o Jonathan e nem com o Jardim. Ele tentou o óbvio, que era colocar o único marcador que tinha. Tá, tinha o Gamarra, beleza? Tinha o Gamarra. Ah, mas coloque o Marquinhos. O Marquinhos é um ala não tem nada a ver. Você colocar o Marquinhos, ele não vai marcar, ele não marca, mas ele já jogou na lateral. Ele jogava na lateral fazendo função de ala. É diferente, não tem como comparar, tá? E o que o Leonardo Jardim queria era um cara mais firme na marcação, pra frente ficar mais solto. E não deu certo, beleza? O time do Cruzeiro ontem até criou algumas jogadas, teve a cabeçada do Vidalba na trave, tá com azar danado, né? Tá difícil. Mas o Cruzeiro conseguiu construir alguma coisa, mas não foi suficiente. E a proposta do Bragantino foi muito clara, jogar no erro, e uma bola o Bragantino conseguiu decidir o jogo. Falha do Cássio, mas acontece também. Não vou criar um caso aqui, acho que o Cássio ele fez grandes defesas durante o jogo, uma defesa assim de cinema. Ele pegou uma bola lá no ângulo, acho que o juiz deu até tiro de meta, nem viu que foi defesa dele, mas pegou na ponta do dedo ali, uma loucura. O Cássio pegou muito no jogo, teve aquela infelicidade ali. Eu acho que o Cruzeiro tem que evitar ficar voltando essa bola para o Cássio toda hora. É um problema crônico do Diniz, os jogadores parece que eles acostumaram com isso. Eu não acho que é o Leonardo Jardim que pede isso, não.
Eu acho que eles acostumaram o dinizismo tá saindo aos poucos, né? Mas ainda tem um resquício ainda, alguma coisa do Diniz. Que coisa, hein? Nossa senhora, que problema que foi essa permanência do Diniz aí, hein, Pedrinho? Falar em Pedrinho e Alexandre Matos, chegamos ao ponto aí, né? A próxima janela, nós vamos ter que reforçar, tá? Vamos ter que buscar jogadores para o meio de campo, ver se a gente consegue negociar o Wallace. Nada contra o pessoal com o Wallace, mas ele sempre gera uma expectativa e a realidade é sempre a pior possível. Então acho que já está na hora, já passou da hora de negociar o Wallace, emprestar, não sei. Assim como fazem com os meninos, né? Arruma um time aí para ele aí, manda para lá. É isso que tem que fazer com o Wallace e trazer um outro jogador. Talvez, não sei se o Peralta era pior que o Wallace, porque o Peralta foi negociado, o Vitinho, sei lá, algumas coisas que o Alexandre faz que eu realmente não entendo, mas também um achado do Alexandre, o Caio Jorge, né, teve jogadores aí que chegaram como o Jonathan Jesus e estão jogando bem. Então, em questão de contratação, eu não acho assim que ele foi tão mal. Os meus problemas com ele é outro, tá? Então eu vou até deixar isso para outra conversa. Mas o Cruzeiro derrotado não é o fim do mundo. Eu sei que tem muito torcedor. Nossa, mas acabou minha vida. Não acabou, não. Acho que teve erros do Leonardo Jardim, do time, que vai ter que ajustar ali. Mas eu entendi o que aconteceu. O Cruzeiro precisou do seu banco de reserva e o banco de reserva não correspondeu. É isso. Principalmente o Gabigol. O Dudu até tentou fazer uma fumaça, mas não é o Dudu, tá? Eu vi até uma galera falando da risada do Dudu. Gente, da risada do Dudu lá no banco de reserva com o Cruzeiro perdendo. O Dudu tava rindo, deixa eu explicar para vocês. Porque ele estava do lado do torcedor do Bragantino ali, vários torcedores, e eles estavam falando poucas e boas pro Dudu, sabe? Aquelas maravilhas, sabe? Do palavrão brasileiro. Eles estavam falando aquilo e o Dudu começou a rir disso. Só isso. Tá? Eu sei que o pessoal vai vir o Mauro César, vai vir o... Como é que é o nome daquele cara? Heineken, sei lá. Parece que é o nome de cerveja. Vai... Nossa, o Dudu tava rindo. E eu sei, isso vai acontecer. Mas eu tô só avisando para vocês, se vocês quiserem me ouvir, tá? Se fosse o caso, eu ia falar também, como eu já falei de outros, de risadinha de Marlon, de outros. Mas no caso do Dudu, dessa vez era outra coisa, tá bom? Derrota do Cruzeiro é ruim demais, mas vamos lá, vamos torcer para que o Cruzeiro consiga reencontrar o caminho das vitórias. Eu tava esperando aquela sequência boa, né? Que não aconteceu, infelizmente. Mas vamos lá, não vamos baixar a cabeça, não. Vamos fazer o fim do mundo, não. Vamos concentrar, corrigir o que a gente errou, pedir os reservas para se doar mais quando eles entrar, para se entregar mais, para a gente conseguir essas vitórias aí no futuro. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Não esquece de deixar o seu... eu tinha que falar da arbitragem, né? Não vou falar da arbitragem não, deixa pra lá. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo. Joguei ele lá pra cima. Vamos lá, cabuloso. Vamos se recuperar. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Fui.